Olá pessoal, tudo bem? Professor Jardel Souza, área de conhecimento, matemática e suas tecnologias. Dando continuidade aos nossos estudos, agora nós vamos iniciar o capítulo de número 3 do nosso livro didático, número 2, ok? Então eu peço agora que você, estudante, abra o seu livro. Eu vou acessar o meu livro aqui na plataforma Plural. Bom, o nosso livro, agora no capítulo 3, ele tem os seguintes temas. Então vamos lá. Poliedros e aplicações. Ok, turma? Então vamos começar a falar sobre os poliedros. Bom, o que são poliedros? Então vamos começar com uma ideia bem básica a respeito aí das formas geométricas, ok? E essa palavra poliedro vem do grego, que significa poli. Então vamos fazer aqui as marcações. Significa poli, ou seja, muitos, vários, e edros, que significa face, ou seja, é uma figura com muitas faces, ok? Então, olha só, os poliedros, uma forma mais prática no sentido didática de entendimento, são o quê? São sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos. Então, nós temos aqui diversos exemplos no livro de alguns monumentos que são formados aí por poliedros, ou seja, sólidos geométricos constituídos por polígonos planos. Isso tudo nós estamos vendo aqui na página 66, ok, pessoal? Mais adiante, nós vamos entrar mais a fundo aí a respeito dos poliedros. Então, nós temos aí alguns objetos tridimensionais, ok? Então, os poliedros são objetos tridimensionais. Não confunda poliedro, ele é diferente de polígono. Polígono é diferente, porque polígono é uma figura bidimensional, é um plano bidimensional, tá? Por assim dizer. E o poliedro já é esse sólido geométrico, essa figura tridimensional, que é a união aí de vários polígonos. Tranquilo, pessoal? Alguns elementos importantes que nós vamos dar, olha só, muito a fundo nesse conteúdo. Bom, o primeiro deles é a face, ou seja, cada região plana é uma face, tá? Constituída aqui no poliedro. Os vértices, por assim dizer, pessoal, são os cantos das regiões, tá? Então, numa figura ou um objeto tridimensional, os cantos serão aí os vértices. E as arestas são esses segmentos que saem aqui, ó, de um vértice a outro. Ó. Pá, tem aqui ó, nesse outro, ok? As arestas, olha só, são os lados das faces, tá? Mas também podemos chamar, olha só, dois segmentos que se interligam a um vértice, ok? Existe aqui uma tabela com alguns respectivos nomes. Eu peço que vocês façam esse mapa mental, ou seja, no caderno de vocês, copiem. É muito comum esses nomes desses poliedros caírem nas provas, tá? Então, se caiu aqui, ó, tetraedro, é um poliedro com 4 faces. Pentaedro é um poliedro com 5 faces. Hexaedro é um poliedro aí com 6 faces e assim por diante. Esses são os mais comuns, ok? São os mais comuns que caem nas provas. Então, copia essa tabela no seu caderno e começa aos poucos tentar decorar esses nomes aí, tá? Bom, temos algumas denominações a respeito dos poliedros. Trabalha também um pouco mais uma definição a respeito dos polígonos. Eu quero que vocês imaginem aqui um polígono
de forma retangular. Eu dizer que esse polígono ele é convexo é dado um segmento, ele está totalmente contido dentro desse polígono. Agora, se eu tenho um polígono e em um dado momento, se eu traçar dois pontos qualquer dentro desse polígono e fazer uma interligação desse polígono, desses pontos, por um segmento, e parte desse segmento não estiver contido na região, então eu posso dizer que essa região não é, botar um N e o tio não é convexa. Então, entenderam a ideia? Dizer que um polígono não é convexo é quando nós determinamos dois pontos contidos na região e quando traçamos aí um segmento que vai unir esses dois pontos e acontecer de termos aí parte desse segmento fora da região, então já pode dizer que não é convexo. E segue essa mesma ideia dos polígonos, essa ideia de convexo. Aqui, convexo, o segmento está contido totalmente na região, para os poliedros. Então, perceba, aqui, foi traçado um segmento, imagine que aqui tem um ponto e aqui outro, traçou-se um segmento e esse segmento está totalmente contido na região. Então, ele recebe o nome de convexo. Agora, dado uma região tridimensional e traçamos aí dois pontos dentro dessa região, e em um dado momento, o segmento que interliga esses dois pontos, ele está totalmente fora da região, como acontece nesse exemplo 2, então chamaremos aí de não convexo. Temos uma relação muito importante que é chamada aí, olha só, de relação de Euler. Ele descobriu essa relação, que comumente é muito comum estudada, ou seja, uma equação onde o número de vértices menos o número de arestas, mais o número de faces, sempre, olha só, em todo poliedro convexo vai ser igual a 2. Ou, numa outra forma mais ideal de se internalizar, quando eu digo internalizar, decorar, é a seguinte: o vértice mais as faces, ou seja, o quantitativo de vértices mais o quantitativo de faces, vai ser igual às arestas mais 2 unidades. Tranquilo nessa ideia, pessoal? Espero que sim. Então, nós temos aqui agora, mais à frente, alguns polígonos que são muito comuns de serem estudados. Nós temos aqui o cubo, nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, nós temos aqui uma pirâmide de base pentagonal e assim por diante. Então, perceba, qual é a relação de Euler? Se eu pegar o número de faces, subtrair com o número de arestas e somar com o número de vértices, sempre vai ser igual a 2. Ok? Então, se eu pegar o número de vértices mais o número de faces e igualar a aresta mais 2 unidades, também é válido essa igualdade. Ok? Eu estou mencionando essas equações aqui. Tranquilo, turma? Então, vocês podem fazer as verificações aqui nos próximos exemplos. Ok? Vamos falar um pouco sobre polígono regular. Isso já na página 69. Olha só, um polígono convexo, olha só, um poliedro convexo é chamado de regular quando suas faces são polígonos regulares. Então, perceba, o tetraedro é um polígono onde ele é formado aí por faces totalmente iguais. Ou seja, esse triângulo em rosa, ele vai ser igual a este e a este outro. Vamos aqui para o cubo, só para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu tenho essa face que tem as mesmas dimensões que essa face roxa, que vai ter as mesmas dimensões dessa face amarela, e assim por diante.
Por isso que é chamado, olha só, polígonos regulares. Então, nós temos o tetraedro, o octaedro, o hexaedro, que é o cubo. Nós temos aí, ó, icosaedro e o dodecaedro. Tranquilo, turma? Vamos falar um pouco a respeito aqui de Platão. Ele foi aí um filósofo grego que nasceu em Atenas e uma das suas contribuições foi o estudo dos chamados sólidos platônicos. Então, só para vocês terem uma ideia, ele foi aí o pioneiro nesse estudo dos polígonos e dos sólidos geométricos, ok? Então, nós temos aqui ó, os 5 sólidos de Platão, ou chamados elementos. Já assistiram aquele filme Avatar? Se baseia um pouco mais aí nessa ideia, tá? Então, nós temos aí, olha só, o tetraedro, que representa o fogo, o octaedro, que representa o ar, nós temos aí ó, o cubo, que representa a terra, nós temos aí ó, o dodecaedro, que representa o universo, e nós temos aí ó, o icosaedro, que representa a água. Então, esses são os sólidos de Platão e os 5 elementos. Legal essa ideia, né? Bom, então, só para vocês terem uma ideia, os poliedros de Platão. Então, para que um poliedro ele possa ser assim, ó, ser chamado um poliedro de Platão, o que é necessário? Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas. Então, primeiro passo, tem que ser, olha aqui, um polígono convexo regular, onde todas as suas faces são congruentes. Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas, todos os vértices sejam formados pela mesma quantidade de arestas, a relação de Euler tem que ser verdadeira. Aqui fala valha, significa que seja verdadeira. Então, nos poliedros de Platão, as faces não precisam ser polígonos regulares. Opa, existem algumas observações. Eu falei aqui no começo que pode ser, ok? Mas também não precisa ser, tá? Ou seja, existem algumas definições. Nem todo poliedro de Platão ele vai ser um poliedro regular. Mas, se todas essas opções aqui ó, forem estabelecidas, são critérios, ok, pessoal? São critérios para que possamos chamar um poliedro, ok? De poliedro de Platão, tá? E aí nós vamos aí para os exercícios. Nesses exercícios, vocês vão perceber que se refere muito à ideia da aplicação lá da fórmula de Euler, ok, pessoal? Ou seja, o vértice mais a quantidade de faces é igual a aresta mais 2, tá, pessoal? Em outras palavras, estão aqui, ó, vértice menos a aresta mais a face igual a 2. Eu, particularmente, como professor, recomendo que você, estudante, comece a memorizar esta aqui, ó, vértice mais faces é igual às arestas mais 2 unidades. É muito mais fácil você conseguir decorar essa equação do que ela nesta forma. Tá, pessoal? Então, os exercícios. Exercícios aqui na página, vamos lá. 71, 72, 73, vocês irão resolver esses exercícios e me entregar na outra semana. Ok, pessoal? É claro que na nossa live virtual Tira Dúvidas, eu vou estar fazendo algumas questões e avisando vocês. Olha, já está lá na plataforma Plural o link com o vídeo da resolução tal. E aí eu quero que vocês se baseiem nessas resoluções para resolver as outras questões. Tudo certo, turma? Bom, eu agradeço vocês estarem aí assistindo esta aula. Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, pessoal!